Hello, folks. How you guys doing? How many times? Quantas vezes esse ano eu já falei hello, folks? No clue. But you guys remember me, right? By folks. I know you do. Hoje é quarta-feira já. Oh my God, it's already Wednesday. Time flies. Time flies when I talk to you. É uma frase de um livro de 15 anos atrás. Time flies when I talk to you. É aquela flertada clássica, yeah? Time flies. Guys, let's continue. Bora continuar então? Um recadinho para não perder o costume, né? Só de lembrá-los da importância de fazer a plataforma, tá? Então, aqui, o foco dessa aula, você treinar o seu listening, ganhar vocabulário, né? Pincelar a gramática, etc e tal. E que é um ponto crucial, principalmente para você que está nessa fase que já consegue se comunicar, né? Tem ali uma boa base, mas não entende tanto. Agora, as outras... Só vou baixar um pouquinho meu som aqui. As outras habilidades também são muito importantes, tá? Peraí um moment. I'm listening to Lifehouse today. Hoje eu troquei, costumo ouvir, né, a mesma playlist, hoje eu troquei um pouquinho. Então, voltando, é importante, tá? Ali dentro da plataforma você vai treinar tudo, né? De acordo com o que você precisa, com o seu nível. Então, gramática, escrita, leitura, vocabulário, ok? Você vai desenvolver o seu inglês como um todo. Alright? It's real important. Ok, hoje foi rapidinho. Hoje vamos direto ao ponto. Let's get down to business. Vou colocar aqui como de costume, então. We have one live student coming. Tem um aluno ao vivo aqui entrando. Há algum hábito que eu estou procurando inserir aqui? Entender o quanto vocês conseguem... one moment. Aqui. Então, eu consegui entender, eu consegui avaliar o quanto vocês conseguem entender, tá? Então, de novo, né? Você é repetitivo até a gente criar o hábito. Você que está aqui no ao vivo e você também que está na aula gravada, depois dá lá um tag nesse vídeo, quem está aqui no ao vivo, manda no chat para mim. Desse trechinho que a gente vai trabalhar hoje, vou tocar, quanto você conseguiu entender, assim que eu terminar de tocar, e lá no final da aula a gente vê o quanto você conseguiu evoluir, alright? Isso é importante para você. Porque é difícil a gente notar progresso. A gente está sempre comparando com a grama do vizinho, né? O vizinho entende, o vizinho sabe, o vizinho é melhor. E a gente esquece que tem que comparar com a gente. Como é que, né? Como é que eu estava uma hora atrás, né? Um dia atrás, uma semana atrás, um mês atrás. Parece algo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Se a gente não traz para o concreto, a gente acha que não está aprendendo, não está evoluindo. Então, para o ser humano é importante ter apontadores, né? Ok? Antes de tocar, eu vou só fixar com vocês aqui, como de costume também. O vocabulário hoje está mais curtinho. Let me just read here. Ok. Mari, aluna que está ao vivo aqui, just listening. That's it. O bom do curso é isso. Eu estimulo a participar, mas se você não conseguir, não tem problema. Eu já fico feliz de você estar ouvindo, tá? Então, já vai conseguir absorver muita coisa. E aí, quem puder participar, escrever, perguntar, ok? Vai ficando aqui comigo. Bom, go through, o vocabulário tá mais curtinho hoje, mais enxuto. Go through, que é uma expressão muito útil. Porque olha só, você que está me ouvindo, você que está aqui na aula, como é que você falaria, eu estou passando por uma situação difícil? Pensa aí, fala em voz alta, se você pudesse, não só pensa. Eu estou passando por uma situação difícil. A gente iria para o caminho brasileiro, né? De talvez usar o pass. I'm passing. Só que o pass, ele é sempre literal, tá? Então, passa o açúcar para mim. Can you pass the sugar, please? O passar em algum lugar, passar numa prova. Agora, o passar por um momento, passar por uma fase, passar por uma situação, vai ser sempre o go through. Vai go through. Esse daquele bloquinho que tem um monte que parece tudo igual, né? Esse aqui, ó, through, que é o mesmo through que vocês veem lá nos restaurantes. Vocês vão buscar comida, ó. Opa. É que abreviado fica só assim, né? Ó, isso aqui é o through abreviado, tem na plaquinha, inclusive. Drive-through, que lembra? Through é o entre, através. A lógica de você dirigir entre o restaurante para pegar a comida. Esse mesmo entre. E a mesma pronúncia. Through, go through.
E aí você conjuga, né? Com o verbo. Went through, will go through, have gone through. Cool? E o último vocabulário de hoje, eu coloquei shame. Shame on you, shame on me. Shame, que é vergonha. Shame. Varia lá do ashamed, que é envergonhado, né? Então, shame, vergonha. Ok? Tem aquela frase que é famosa, acho que é body shame. Body shame. É algo que eu já ouvi bastante brasileiro falar e acaba não traduzindo também, né? Alright, então esse é o vocabulário de destaque de hoje. Eu coloquei menos, né, nessa terceira aula da semana, para a gente focar um pouquinho mais na parte estrutural. Então, que tem o ênfases, quase todo o vídeo tem, né? Quase toda semana tem. Como é que eu dou ênfase em alguma coisa? Como é que eu falo? Vai pensando aí, tá? Você estimular o pensamento, a construção é importante. Como é que eu falo? Eu sei sim. Eu sei inglês sim. I know English, yes? No, right? Então, como é que eu dou ênfase nessa frase? Eu vou usar o próprio auxiliar. Então, I do know English. Eu conheço ela sim. I do know her. Eu assisti o vídeo sozinha, assim. Eu assisti o vídeo. Aí, como é passado, então vem I did watch the video. Então, na afirmativa eu não tenho que usar, não uso auxiliares. Quando ele aparece numa afirmativa, você já vai conseguir reconhecer que a pessoa está dando uma ênfase. Às vezes nem aparece na tradução. Se você vê uma legenda, às vezes aparece só como eu sei inglês. Ou eu realmente sei inglês. Mas tem esse contexto, tá? De estar dando ênfase. Né? Aí você vai avaliar pelo contexto qual é o motivo. Alright? Então, do no presente, does, né? Para he, she, it. Passado vai usar o did. Ok? E o último, passive voice, vou dar uma pincel, a gente sempre pincela, né, para não ficar tão denso. Voz passiva, eu sei que o nome assusta. A gente brinca que é um dos 6 monstros do inglês, voz passiva, mas na verdade, se você pensa no português, ó, olha como é fácil. Tá, normalmente está em jornal, né? Ó. Banco é assaltado hoje. Isso é uma voz passiva, ou seja, não importa quem fez. O meu ênfase na frase aqui, o meu ponto principal, não é quem assaltou, é que o banco foi assaltado. Então, no inglês, a porta foi pintada. Ó, no trabalho, ó, como você ouve isso que deve ouvir com frequência? O e-mail já foi enviado, o trabalho já foi finalizado, né? Se você tiver, assim como no português, mesma coisa. Se for importante mencionar quem, pela Samantha, né? Pelo Alexandre, tá? Mas normalmente o foco é no que foi feito e não quem fez. Para montar isso no inglês, ela fala 2 frases ali. Uma delas é, por exemplo, What was being said about me? Então, o que estava sendo dito sobre mim? E é muito literal. Parece difícil, mas é muito literal. Vou mais um? Como é que eu falo a porta foi pintada? Eu pintei a porta? Ó, pra gente poder fazer o I painted the door. Versus, não importa quem pintou, vai ficar? O objeto vem primeiro, a coisa vem primeiro, então the door. Aí eu vou usar o to be no tempo que ele tá, então foi pintado, tá no passado, was. Terceira coluna do inglês, painted, por exemplo, the door was painted. Então, ó, dá uma olhada. Sujeito, desculpa. Bom, aqui tá como, né? Inverteu. Mas quem recebeu a ação, ou seja, o objeto vem para frente, sempre vai ter to be, sempre tem to be nessa estrutura. E o to be vai mostrar o tempo verbal. Então, a porta será pintada. Voz alta aí, como é que vai ficar? Dá uma pensadinha. A porta será pintada. Vou começar com a coisa, the door. Vou indicar futuro. Preciso usar o to be. E terceira coluna, a mesma coisa. Will be painted. Se fosse presente perfeito, a porta tem sido pintada. A mesma frase para você poder fazer a comparação, tá? A coisa vem primeiro. Presente perfeito sempre tem o quê? Have ou has. Como é coisa, vem o has. Vem o to be. Sempre tem o verbo to be, né? Conjugado de acordo com o tempo. Terceira coluna. Painted. Would be painted. Will be painted. Was painted. Yes.
Pois me manda aqui, tá? Então, a gente, quando aparece esses tempos, né? E sempre aparece, mas a gente dá uma pincelada, cada vez, né? Quanto mais você vê, mais vai ficando natural. Eu sei que não é algo, beleza, peguei hoje, não. É repetição. Então, você vai ver várias vezes até se acostumar. Mas você olhar assim, ó, de fato, que é algo igual ao português, se você olhar o pé da letra, fica mais fácil de entender do que ficar decorando as regras, né? A porta foi pintada, a porta será pintada. Se você faz plataforma, esse tema vai chegar lá. Você vai treinar, fazer exercício, vai escrever, então aí vai fixar. E quem de repente ficou com dúvida, que tá no ao vivo ou tá na gravada, me manda. Me manda que eu posso me estender na explicação, tá? Pra gente não ficar tanto tempo aqui. E vamos então para a parte principal. Eu vou trabalhar com vocês agora alguns segundinhos, vou dar um play aqui, um pouquinho antes da onde a gente parou ontem e até onde a gente vai hoje. With subtitles on. So one moment, let me see, basically from... Couldn't see a too fat, too brown, too poor Latina. Então, que ela estava dizendo que ela fez as coisas, mudou tudo para poder não ser vista assim, né? Como too fat, lembra de ontem? Demais, né? Muito, esse too... gorda demais, morena demais, pobre demais. They would see what I was capable of. And Let's repeat. They would see what I was capable of. Capable of. Aqui como sons iguais, tá? Ó, apesar de serem letras diferentes, são sons iguais, porque quando eu vejo LE no final da palavra, mesmo que eu não conheça essa palavra, eu sei pronunciar, porque o final termina como ou, se eu tenho LE. Então, ó, ou é a mesma coisa, a mesma pronúncia de of. Então, capable of, capable, você já vai juntar tudo de uma vez, não tem pausa. Então, eles me veriam, they would see that, eles veriam what I was capable of. Eles veriam que eu era capaz, do que eu era capaz. Capable of. And maybe they would give me a chance. Ela nem falou ainda, vamos ouvir. maybe they would give me a chance. E aqui nada de novo, né? E talvez eles me dessem, talvez eles me dariam uma chance, a chance. E aí, would, também vimos ontem que ele iria, certo? Então, a palavra como termina com iria, falaria, viveria, comeria. Então, sempre que terminar assim é mais fácil. Você vai pegar esse auxiliar e vai colocar na sua frase. Eu viveria? I would live. Eu iria? I would go. She would go. They would go. Alright? Just a few years ago, my agent called to explain to me why I wasn't getting a role in a movie. Just a few years ago. Aqui varia, tá? Já vi outras pronúncias, mas normalmente vem ago, atrás. Apenas alguns meses atrás, my agent called to explain. E aqui, um dos pontos da semana passada era a pronúncia do passado, certo? Então, não lembro, ó, não é called. A gente viu que tem 3 bloquinhos lá, né, ó. Esse aqui é aquele que a gente pula a letra E. Ó, let's repeat. Called, called. I called him. I called you. Você pula como se fosse do L para a letra D. Aqui. Ó, vamos ver mais uma vez? Meu agente me ligou. My agent called to explain. Call to explain. E aí o they e T tem som parecidos, é que ela não junta tanto. Ela não tem a tendência de juntar tanto assim, mas poderia ficar uma coisa só também, tá? Call to explain. Então, a gente ligou para explicar. Me why I wasn't getting a role in a movie. Why I wasn't getting a role in a movie. Vai repetindo em voz alta, tá? Exatamente como você ouve. O mais próximo possível. Why I wasn't. Percebe que lembra? Negativas no inglês não soa, não sai o T da abreviação. Didn't, don't, won't, wasn't. Então ele me ligou para dizer por que que eu não estava conseguindo o get aqui como conseguir, o tempo, quase o tempo inteiro eu uso get como conseguir, conseguindo. Então eu não estava conseguindo, que é o, né, o passado contínuo. I wasn't getting a role in a movie. Por que que eu não estava conseguindo um papel no filme? O role também foi um vocabulário importante, porque além de papel, né, de peça, de novela, filme, também é função na empresa. Então, quando tem entrevista, what is your role in the company? Né? Qual que é a sua função na empresa? Yeah? Let's keep going. My agent called to explain to me why I wasn't getting a role in a movie. He said they loved you and they really, really do want to cast diversely. He said, então ele disse.
They loved you. Ó, aqui vamos ver se passado como fica. Really, really do want to cast diversely to explain to me why I wasn't getting a role in a movie. He said, they loved you. They loved you. Esse aqui é loved. Loved. E aí ela juntou, né? Porque é consoante vogal. They loved you. Mas percebe que não é love it? Não tem ênfase, né? No final do passado. Você sobe e desce, né? Então, they loved you. They loved you. Então, eles chamaram. And they really, really do want to cast diversity. Olha lá o que está enfatizando aqui. Como é que eu sei que ela está dando ênfase nessa frase? Que aparece o do. Um do na afirmativa. Então, eu já entendo que a pessoa está trazendo. E aí coloca a gente um pouco mais em atenção para ver qual que é a mensagem que ela quer trazer. Então, eles chamaram. E eles realmente, eles querem mesmo, né? Eles querem mesmo, eles querem sim escalar diversity. Então, que é diversidade. Eles realmente querem escalar diversidade. But, let's see. Why I wasn't getting a role in a movie. He said, they loved you. And they really, really do want to cast diversely. Ela juntou, né? Wanna. Então, want to virou wanna. Bem mais comum também. But the movie isn't financeable until they cast the white role first. But the movie isn't financeable. Então, o filme não é financiado ou financiável until they cast the white role first. Então, até que eles escalem o papel branco primeiro. Daí ela traz essa questão, né, enfim, do preconceito, né, que acabam sofrendo lá. Então, até não elegerem primeiro papel, né, o papel branco, né, o filme não é financiável. É financeable. Let's listen one more time. But the movie isn't financeable until they cast the white role first. Ok? Percebe que quando a gente faz esse trabalho, não sei se quando eu estudava, até hoje com o italiano, mas lembro do inglês, parecia que limpava, acho que é uma sensação de limpar o ouvido. Parece que a gente consegue ouvir as palavras certinho, a gente consegue ouvir quando junta. Talvez não 100%, mas talvez você já esteja com essa impressão. Poxa, parece que tá mais claro, tá mais limpo. Essa é a ideia de tanto você ouvir, você acostuma o seu ouvido com o que você pode receber. Yeah? Yeah? Let's listen again. Financeable until they cast the white role first. I went through this process for years of accepting the failure as my own and then feeling deep shame. Tá. Aqui, ó. Então, I went through, PT. Então, went termina com T, through termina com T, eu vou juntar. Então, padrão de junção, ó. Aqui a expressão que a gente viu agora há pouquinho. O que quer dizer? I went through this process. I went through this process. Eu passei por esse processo. Eu passei por esse processo, aquele passar por que a gente viu no comecinho no passado, né? Went through. Então, ó, went through. Parece uma coisa só, junta tudo. Então, eu fui, né? Eu passei por esse processo for years of accepting the failure, né? Então, por anos de aceitar o fracasso, né? As my own, sendo meu próprio fracasso. And then, feeling deep, e então me sentindo profundamente, ou de forma profunda, vamos ver o que ela fala. Profunda vergonha, vem depois shame. Process for years of accepting the failure as my own and then feeling deep shame that I couldn't overcome the obstacles. Então, uma vergonha, shame, remember? Então, uma vergonha profunda that I couldn't overcome. Vamos ela junta aqui? Let's listen. As my own and then feeling deep shame that I couldn't overcome the obstacles. Again, one more time. And then feeling deep shame that I couldn't overcome. Aquele T, né, com som de R da água, ó, padrão. Yeah, that I couldn't overcome, that I couldn't overcome. Que eu não podia superar os obstáculos, the obstacles. Ok? Talvez essa junção já esteja mais tranquila para você, imagina, se você vem assistindo há muito tempo. Se você não vem, se você está aqui, a gente já gravou acho que umas 60 aulas, mas se essa aqui está no comecinho, talvez não esteja tão claro para você ainda. Mas assiste as aulas anteriores que vão te ajudar com certeza, tá?
Então, essa junção padrão, né, de consoante vogal, por exemplo, a pronúncia do T, que às vezes, né, normalmente é com som de R. Yeah? Let's listen one more time. Of accepting the failure as my own and then feeling deep shame that I couldn't overcome the obstacles. But this time I heard a new voice. But this time, TT. Sons iguais, letras iguais, vai juntar. But this, ó. But this. Repete em voz alta. But this time, mas dessa vez, but this time. But this time I heard a new voice. Mas dessa vez eu ouvi uma voz nova. New, inglês britânico, new, inglês americano, os dois são certos. A voice that understood my tears and my pain. Então, a voice that I understood, that understood, sorry, a voice that understood my tears and my pain. Consoante vogal aqui, ó, that understood, understood passado de understand. Então, uma voz que entendeu ou que entendia as minhas lágrimas. No pain, no gain. Lembra dessa frase? O que é no pain, no gain? Dor, né? Sem dor, sem ganho. Pain é dor. Então, uma voz que entendia as minhas lágrimas e a minha dor. Let's listen. But this time I heard a new voice. A voice that understood my tears and my pain were not about losing a job. As minhas lágrimas, minha dor não era sobre perder o emprego. We're not about losing a job. They were about what was actually being said about me, what had been said about me. Olha lá, aqui entrou o passado, né? A voz passiva, na verdade. Então, they were about. Então, as lágrimas, a dor, eram, estou pensando em plural aqui, they o quê? As lágrimas e a dor, they were about what was actually being said about me. Olha lá a frase que eu coloquei, ó. Era sobre o que estava, na verdade, não pode tirar esse actually aqui da mesma coisa, tá? É só um advérbio aqui, né? Então, peraí. Aqui. What was actually, o que estava de fato, né? O que na verdade estava sendo dito sobre mim. Não importa quem está, o que importa é o que estava sendo dito, a coisa, não quem. Por isso que ela usa essa estrutura aqui, né? Então, o que estava sendo dito sobre mim? What was being said about me? What had been said about me? E aí é que o passado perfeito, né? O que tinha sido dito sobre mim. Mesmo, tá vendo? To be sempre aqui, né? Mas, de novo, foco na coisa, não em quem. What had been said, o que tinha sido dito about me, sobre mim. My whole life by executives and producers and directors and writers and agents and managers. Então, o que tinha sido dito sobre mim, o que era dito sobre mim, minha vida inteira, my whole life, by executives, então por executivos, and producers, ó, pronúncia, producers, produtores, and directors, e diretores, and writers, aqui pode ser writers ou writers, como é que ela fala? Vamos ver. About me, what had been said about me my whole life by executives and producers and directors and writers and Writers, lá o T vira noção de R, padrão. Writers, escritores e agentes e gerentes. agents and managers and teachers and friends and family. And teachers and friends. Lembra? Não é and, né? O D da palavra E não soa. Então, você fica and e junta com a próxima. And teachers and friends and family. That I was a person of less value. Que eu era uma pessoa less, menos, more, mais, less, menos, de menos value, valor. Então, que ela ouviu de todas essas pessoas, né, a vida inteira, que ela era uma pessoa de menos valor. Managers and teachers and friends and family, that I was a person of less value. Yeah. I couldn't change what a system believed about me while I believed what the system believed about. Vamos aí. Change what a system believed about. Então, aqui, ó, couldn't, né, o D também padrão vira no som de R, normalmente vem. Então, I can't, presente, couldn't, passa, não consegui change, mudar
What a system, fecha a boca no final, terminou com M, ó, fecha a boca. System believed about me, or believe it. Let's repeat. Believed. What the system believed about, aí junto com consoante vogal. What the system believed about me. What the system believed about me. O que o sistema acreditava sobre mim. While I believed what the system believed. Enquanto eu acreditava no que o sistema acreditava. Let's listen again. Me that I was a person of less value. I couldn't change what a system believed about me while I believed what the system believed about me. Sobre mim. Yeah. And I did. E aí é só a resposta curtinha, e eu acreditava. Então, ela tá só afirmando o que ela acabou de falar. And I did. Yeah. Do you work? I do. Did you work? I did. Did you believe? I did. So she believed. Ela acreditava no que o sistema acreditava e falava sobre ela. Então, daí, por isso eu não conseguia mudar, não podia mudar. Let's continue. I, like everyone around me, believed that it wasn't possible for me to exist in my dream. So I, like everyone around me, believed that it wasn't possible for me to exist in my dream. Então, esse like aqui sendo dado como, certo? Então, eu como todos em volta de mim, around me, believed, lá o, né, o suavezinho no final, mas posso juntar aqui porque tem duas letras iguais, dois sons iguais. Believe that it wasn't possible, que não era possível para mim existir no meu sonho. It wasn't possible for me to exist in my dream. Let's listen again. Me to exist in my dream as I was. Como eu era. Então, não era possível ela acreditar, né, que ela existiria nos sonhos dela, né, no que ela sonhava, no que ela queria, do jeito que ela era, como ela é, as I was. And I As I was. É isso a música? As I was, não? possible for me to exist in my dream as I was. And I went about trying to make Ih, travou? Let's see. myself in Travou. One more time, one moment. Haidira, já até sei o que ela vai falar aqui, ó. Foi. One moment. Mais uns I got 8 minutinhos, tá? Tamo who acabando. genuinely wants it. I couldn't change what a system believed about me while I believed what the system believed about me. And I did. I, like everyone around me, believed that it wasn't possible for me to exist in my dream as I was. Yeah. And I went about trying to make myself invisible. E aqui tá cortado. Aqui tá cortado. Mas vamos parar por aqui, né? Já deu o horário também, ó, já deu meia horinha, mas a gente continua, tá? Vou tocar uma última vez esse último minuto que a gente fez hoje juntos. E aí você consegue, de novo, manda aí, tá? Ou compara para você mesmo, mas escreve. Manda aqui pra gente poder, né, estar junto nesse processo. Quanto você começou entendendo e quanto você conseguiu entender agora no final da aula, ok? Let's see. And maybe they would give me a chance. Just a few years ago, my agent called to explain to me why I wasn't getting a role in a movie. He said they loved you and they really, really do want to cast diversely, but the movie isn't financeable until they cast the white role first. I went through this process for years of accepting the failure as my own and then feeling deep shame that I couldn't overcome the obstacles. But this time I heard a new voice, a voice that understood my tears and my pain were not about losing a job. They were about what was actually being said about me, what had been said about me my whole life by executives and producers and directors and writers and agents and managers and teachers and friends and family, that I was a person of less value. I couldn't change what a system believed about me while I believed what the system believed about me. And I did. I, like everyone around me, believed that it wasn't possible for me to exist in my dream as I was. And I went about trying to
Alright? Tá com alguma questão aqui amanhã? Vamos ver. De repente não tem essa parte da legenda, eu vou escrevendo algumas coisas pra vocês. Mas é só essa parte aqui, depois volta. Alright, cool. E aí, como é que foi? Progresso, mesmo que mínimo? Mesmo que seja um pontinho, 1%? Esse um pontinho, esse 1% já é de grande valia? Lembra, aos pouquinhos, né? De grão em grão, já dizia a nossa avó. Alright? É o todo, é a repetição que vai fazer você chegar lá. Então, agradeço por você estar aqui assistindo essa aula de hoje. Amanhã é a última da semana. Então, venha concluir, ok? O seu curso. Alright? Thank you so much. See you tomorrow.